Graça e paz, meus irmãos e irmãs do Messias, tudo bom? Vamos para mais um vídeo? Então, agora vamos trazer o estudo bíblico do livro de Amós, tá? Eu tô pegando os profetas agora, pequeno, né? Pode ser que as pessoas não se interessem, né? Mas, como eu digo, a minha parte eu tô fazendo, né? É o que importa, isso aí é o que importa. De resto é de resto. Vamos lá. Livro de Amós, capítulo 1. Palavras que Amós, criador de ovelhas em Tecoa, recebeu em visões a respeito de Israel, 2 anos antes do terremoto. Nesse tempo, Uzias era rei de Judá e Jeroboão, filho de Jeoás, era rei de Israel. Ele disse: O Senhor ruge de Sião e troveja de Jerusalém. Secam-se as pastagens dos pastores e murcha o topo do Carmelo. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Damasco, e ainda mais por 4, não anularei o castigo. Porque trilhou Gileade com trilhos de ferro pontudos, porei fogo na casa de Azael, e as chamas consumirão as fortalezas de Ben-Hadad. Derrubarei a porta de Damasco, destruirei o rei Isso que aqui está nos ensina o quê? Que se a gente for uma pessoa de coração duro e não ouvir a palavra do Criador para obedecê-la e continuar nas nossas iniquidades, cada um dos nossos atos, seja maiores ou menores, pecados grandes ou pequenos, vai ser julgado vai ter a consequência e ser julgado de acordo com o tamanho do pecado. Então, às vezes, o Criador dá advertência às pessoas, se arrependam, param de fazer isso. Aí a pessoa não quer ouvir, aí vem a consequência. E às vezes a consequência, dependendo do tamanho da iniquidade, do pecado da pessoa, é catastrófica. Entendeu? E pode ser coisas terríveis que aconteçam com a pessoa. Mas por quê? Porque, como a palavra diz, a gente colhe o que a gente planta. Cedo ou tarde, às vezes não tá na hora ali. No primeiro momento que a gente faz a maldade, não colhe. Mas no tempo, quando a gente menos esperar, ó, a colheita vem. Tô falando para todos nós, tá? Não tô falando só para uma. Às vezes algum de nós tem pecado bem menor do que o pecado de atrocidades que muito acontece. Mas não importa. Seja você com pecado grande ou pequeno, ou iniquidade, não quiser se arrepender, pecador todos nós somos. Falhos todos nós somos, irmãos. Mas a necessidade de arrependimento e mudança de vida. Se pecar, confessa, põe na mão do Criador, se arrependa. Vai vir a consequência? Vai. Se o seu pecado for pequeno, vai vir consequência pequena. Mas se for com pecado enorme, vai vir de proporção. Mas vamos ter a salvação e o perdão. Mas vamos marcar com as consequências. É por isso que temos que vigiar para não fazer coisas muito estrondosas, porque as consequências, cedo ou tarde, elas vêm, né? E aí depois a pessoa nem se lembra mais o porquê. Acha que aconteceu, foi fatalidade, ou às vezes tem casos que a gente passa pela vida, até os cristãos passam. Os chamados cristãos, né? Ou o seguidor do Messias passa por sofrimento, por perda, porque era coisa natural, que acontece na vida de cada um, certo? Qualquer um pode ficar doente, pode, mesmo fazendo bem, certo? Mas algumas coisas são consequência de erros também. Nós não podemos é, falar que não. Às vezes sim, mas não na vida de todo mundo, porque o próprio Messias falou que os discípulos pecou lá, perguntou para o mestre, né, que a torre de Siloé caiu em cima das pessoas e matou ela. Ah, pai, e porque o cego tinha nascido cego. Quem pecou para ele nascer cego? Aí o Messias falou: vocês estão vendo com os olhos errados. Nem ele pecou, nem os pais dele. Foi para se manifestar a glória do Criador. Ele nasceu cego para poder o Messias naquele momento, aquilo tinha um propósito. Para ele curar o cego, para manifestar o poder do Criador e todo mundo ver que ele era o Filho de Deus, né? Para poder convencer a pessoa de que ele veio para se salvar a humanidade. Apesar de mesmo ele fazendo esses sinais, muitos não creram, né? Alguns creram, outros não. Entendeu? Porque o que ele quis dizer? Nem toda a catástrofe veio por consequência de pecado. Às vezes vem porque tem que vir, é coisa natural, né? Que acontece com pessoas boas também. Mas outras coisas sim, acontecem por consequência de algum erro que a gente cometeu, né? E não quis se arrepender. Vamos lá. de Aven e aquele que segura o cetro em Bet-Eden. O povo da Síria irá para o exílio em Kir, diz o Senhor.
Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Gaza, e ainda mais por 4, não anularei o castigo, porque levou cativas comunidades inteiras e as vendeu a Edom. Porei fogo nos muros de Gaza, e as chamas consumirão as suas fortalezas. Destruirei o rei de Asdod, e aquele que segura o cetro em Ascalon. Erguerei a minha mão contra Ecrom, até que morra o último dos filisteus, diz o Senhor, Ó, o que nem, ó, soberano. esse povo que o Criador mandava matar, e todo mundo se espanta até hoje, né? Que eu falei num vídeo atrás lá, que ele mandava matar porque tinha um povo que era da linhagem maligna, que era povo maligno, que era povo cruel, que eles iam fazer mal às pessoas de bem. Entendeu? Por isso que ele mandava exterminar, não era à toa. Não era porque o Criador é carrasco, aí muitos falam, o Deus do Antigo Testamento era o diabo. Não, é o mesmo do Novo, né? Só que o Novo é o Filho, Deus Filho, mas o Criador é o mesmo, ele não muda. Tá lá em Hebreus. O Criador é o mesmo ontem e hoje para sempre. Então não tem mudança de variação. Então aqueles extermínios que o Criador fazia ou mandava fazer, era porque aquela linhagem era maligna. E eles iam fazer mal às pessoas da linhagem boa. Entendeu? E as pessoas não entendem isso às vezes. Mesmo eu explicando aqui, não. Eu não creio nesse Deus aí genocida. Então cada um, irmão. Creia no que quiser. Eu tô falando do que a gente tem de conhecimento, mas ninguém é obrigado a concordar com nada. Vamos lá. Vamos dar Diz o sequência. Senhor: por 3 transgressões de Tiro, e ainda mais por Ah, 4, ó, quando você lê e entende as linhagens, você entende por que, que o Criador mandou exterminar esse povo. Porque antes, os religiosos não sabem explicar isso. Fala, não, é porque só porque eles eram mal. Mas não era mal, que nem todos nós pecamos. Né? Eles eram malignos na essência. Tinha uma raça de certos povos que se levantou no mundo que era da descendência do maligno, de Caim, do filho ou do próprio diabo, entendeu? Então é um povo que vem da descendência do gigante. Eles não são gigantes, mas dos antigos gigantes lá atrás. Eles não são gigantes, mas vêm dessa linhagem de seres híbridos, entendeu? Eles têm forma normal de ser humano igual a nós, mas eles não são da linhagem boa, entendeu? Ele vem de uma descendência maligna, esse povo. Por isso que o Criador mandava exterminar. Não era porque ele era mau e queria exterminar, tanto é que ele preservava as pessoas de bem, entendeu? É que as pessoas não entendem. Não é? A pessoa vê, ela olha assim, o Messias, quando veio, aí ela olha assim, ah, um Deus só de amor, então Deus de amor, ele não pode, mesmo que a pessoa faça atrocidade, ele não pode fazer mal para essa pessoa. Então, essa pessoa, ela vai pro céu do mesmo jeito. Ela pode matar, pode fazer toda a atrocidade do mundo e vai pro céu. Porque Deus é amor. Entendeu? É um outro Deus que a pessoa idealiza na mente dela, que não é o das escrituras. Que o criador das escrituras, ele é amor. É o primeiro requisito, tanto é que ele deu o filho para se dar na cruz, para pagar o pecado de quem quer se arrepender. Por amor. Ué, você daria o seu filho para morrer por gente pecadora que não presta? Foi o que ele fez, entendeu? Mas aqueles que não querem se arrepender e aqueles que o Criador olha dentro e sabe que é da descendência maligna, ele tem que exterminar, porque senão eles vão fazer maldade. E mesmo eles terminando, ainda tem hoje em dia descendência dessa raça. E ele deixou alguns para, no fim dos tempos, ele mostrar quem é dele e quem não é. Separar o joio do trigo. E tudo vai de acordo com a vontade do Criador, no tempo dele, não é a gente que determina. Tem coisa que a gente não vai entender nesse mundo, e se você crê no Criador, você tem que confiar mesmo sem entender. Mas aí é uma escolha de cada um, não é uma imposição. O Criador não quer que ninguém imponha obrigação da pessoa crer nele por força ou por obrigação ou por medo. Tem que ir para ele por amor. E por amor pelo que ele fez dando o filho dele no Calvário. É isso. Se a pessoa não ir para ele por amor, ela não vai se converter. Ela vai fingir que é uma religiosa, tá lá no meio, mas ela não é convertida. Porque ela não foi por amor, ela foi por medo, ou por religiosidade, ou por qualquer motivo, menos por amor. E aí não se converte. E o castigo, porque vendeu comunidades inteiras de cativos a Edom,
desprezando irmãos, porei fogo nos muros de Tiro e as chamas consumirão as suas fortalezas. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Edom, e ainda mais por 4, não anularei o castigo, porque com a espada perseguiu seu irmão e reprimiu toda a compaixão, mutilando-o furiosamente e perpetuando para sempre a sua ira, porei fogo em Temã, e as chamas consumirão as fortalezas de Bosra. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Amon, e ainda mais por 4, não anularei o castigo, porque rasgou ao meio as grávidas de Gileade, a fim de ampliar as suas fronteiras, porei fogo nos muros de Rabá, e as chamas consumirão as suas fortalezas em meio a gritos de guerra, no dia do combate, em meio a ventos violentos, num dia de tempestade. O seu rei irá para o exílio, ele e toda a sua corte, diz o Senhor. Amós 2. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Moabe, e ainda mais por 4, não anularei o castigo, porque ele queimou até reduzir a cinzas os ossos do rei de Edom, porei fogo em Moabe, e as chamas consumirão as fortalezas de Queriote. Moabe perecerá em grande tumulto, em meio a gritos de guerra e ao toque da trombeta. Destruirei o seu governante, e com ele matarei todas as autoridades, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Judá, e ainda mais por 4, não anularei o castigo. Judá já é o povo dele, porque rejeitou a lei do Senhor e não obedeceu aos seus decretos, porque se deixou enganar por deuses falsos, deuses que os seus antepassados seguiram, porei fogo em Judá, e as chamas consumirão as fortalezas de Jerusalém. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Israel, e ainda mais por 4, não anularei o castigo. Vendem por prata o justo, e por um par de sandálias o pobre. Pisam a cabeça dos necessitados, porque ele manda juízo? o pó da terra, Até para o seu próprio povo ele manda juízo. Pai e filho desobedece possuem o a mesma caminho. mulher, e assim profanam o meu Por santo que ele nome. manda juízo? Inclinam-se diante de qualquer altar com roupas tomadas como penhor. No templo do seu Deus bebem vinho recebido como multa. Fui eu que destruí os amorreus diante deles, embora fossem altos como o cedro e fortes como o carvalho. Eu destruí os seus frutos em cima e as suas raízes embaixo. Eu mesmo tirei vocês do Egito e os conduzi por 40 anos no deserto para lhes dar a terra dos amorreus. Também escolhi alguns de seus filhos para serem profetas e alguns de seus jovens para serem nazireus. Não é verdade, povo de Israel, declara o Senhor. Mas vocês fizeram os nazireus beber vinho e ordenaram aos profetas que não profetizassem. Agora, então, eu os amassarei como uma carroça amassa a terra quando carregada de trigo. O ágil não escapará, o forte não reunirá as suas forças, e o guerreiro não salvará a sua vida. O arqueiro não manterá a sua posição, o que corre não se livrará, e o cavaleiro não salvará a própria vida. Até mesmo os guerreiros mais corajosos fugirão nus naquele dia, declara o Senhor. Amós 3. Ouçam esta palavra que o Senhor falou contra vocês, ó israelitas, contra toda esta família que tirei do Egito. Escolhi apenas vocês de todas as famílias da terra. Por isso, eu os castigarei por todas as suas maldades. 2 pessoas andarão juntas se não estiverem de acordo? O leão ruge na floresta se não apanhou presa alguma? O leão novo ruge em sua toca se nada caçou? Cai o pássaro numa armadilha que não foi armada? Será que a armadilha se desarma se nada foi apanhado? Quando a trombeta toca na cidade, o povo não treme? Ocorre alguma desgraça na cidade sem que o Senhor a tenha mandado? Certamente o Senhor, o soberano, não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. O leão rugiu, quem não temerá? O Senhor, ele avisa, o soberano, ele manda falou, trombeta para avisar. Quem não profetizará? As pessoas não escutam. Proclamem nos palácios de Asdod e do Egito.
reúnam-se nos montes de Samaria para verem o grande tumulto que há ali e a opressão no meio do seu povo. Eles não sabem agir com retidão, declara o Senhor, eles que acumulam em seus palácios o que roubaram e saquearam. Portanto, assim Ó, diz aqui o onde Senhor, está o escrito o Senhor, soberano. O é o inimigo tetragrama, viu? Yud, Re, Vav, Re, Yahro. É que os judeus não pronunciam o nome verdadeiro, então eles colocam Senhor. Senhor é Baal, tá? Que é o Senhor das Moscas. Que eu não sabia disso e eu lutei muito tempo para crer nisso daí, mas como eu me aprofundei nos estudos, eu tive que admitir que eu estava errado e que era isso mesmo, entendeu? Porque o próprio judeus não quer que o gentil saiba o nome e eles. Por quê? Porque alguns são da descendência do Caim. É, entendeu? Ele não quer que as pessoas sejam salvas. Aí eles falam que é porque não quer que o nome seja profanado. O próprio Criador quer que a gente saiba o nome, porque lá no livro de Apocalipse, ele fala que os salvos terão o nome dele escrito na testa. E ele fará, o Messias fala que quando ele veio, fez conhecer o nome dele aos servos, aos que creram nele, com o nome do Pai. Que ele veio e falou, eu vim revelar o seu nome, e não era Jesus Cristo, era Iarro, entendeu? Mas eu não posso obrigar ninguém a acreditar nisso, tá? Eu transmito o que o Criador me fala, eu compartilho do conhecimento. Se a pessoa quiser pesquisar, pesquise. Se não quiser, continue chamando aí o nome que a Bíblia diz que o único nome a qual devemos ser salvos é o nome verdadeiro, Iarro, né? Esse nome, Grécia, Roma inventou aí, né? Mas que a gente foi enganado por muitos anos, décadas, né? Mas eu não posso obrigar ninguém a concordar, né? Eu falo o que o Criador me revelou. Se a pessoa quer concordar ou não, aí é a decreto de cada um. Vamos lá. o país. Ele derrubará as suas fortalezas e saqueará os seus palácios. Assim diz o Senhor. Assim como o pastor livra a ovelha, arrancando da boca do leão só 2 ossos da perna ou um pedaço da orelha, assim serão arrancados os israelitas de Samaria, com a ponta de uma cama e um pedaço de sofá. Ouçam isto e testemunhem contra a descendência de Jacó, declara o Senhor, o soberano, o Deus dos exércitos. No dia em que eu castigar Israel por causa dos seus pecados, destruirei os altares de Betel, as pontas do altar serão cortadas e cairão no chão. Derrubarei a casa de inverno junto com a casa de verão, as casas enfeitadas de marfim serão destruídas e as mansões desaparecerão, declara o Senhor. Amós 4. Ouçam esta palavra, vocês, vacas de Bazã, que estão no monte de Samaria, vocês que oprimem os pobres e esmagam os necessitados e dizem aos senhores deles, tragam bebidas e vamos beber. O Senhor, o soberano, jurou pela sua santidade. Certamente chegará o tempo em que vocês serão levados com ganchos e os últimos de vocês com anzóis. Cada um de vocês sairá pelas brechas do muro e serão atirados na direção do Armon, declara o Senhor. Vão a Betel e ponham-se a pecar. Vão a Gilgal e pequem ainda mais. Ofereçam os seus sacrifícios cada manhã, os seus dízimos no 3º dia. Queimem pão fermentado como oferta de gratidão e proclamem em toda parte suas ofertas voluntárias. Anunciem-nas, israelitas, pois é isso que vocês gostam de fazer, declara o Senhor, Não, mas o não é isso que ele soberano. quer, o Criador. Fui Mas é eu o que o mesmo que israelita dei a faz. vocês estômagos vazios em cada cidade e falta de alimentos em todo lugar, e mesmo assim vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. Também fui eu que retive a chuva, quando ainda faltavam 3 meses para a colheita. Mandei chuva a uma cidade, mas não a outra. Uma plantação teve chuva, outra não teve e secou. Gente de 2 ou 3 cidades ia cambaleando de uma cidade a outra em busca de água, sem matar a sede, e mesmo assim vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. Muitas vezes castiguei os seus jardins e as suas vinhas, Lugar de senhor eu ponho castiguei-os com Criador. pragas e ferrugem.
Gafanhotos devoraram Ou as Yahoo, suas né? figueiras e as É o suas correto. oliveiras, e mesmo assim vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. Enviei pragas contra vocês, como fiz com o Egito. Matei os seus jovens à espada, deixei que capturassem os seus cavalos. Enchi os seus narizes com o mau cheiro dos mortos em seus acampamentos, e mesmo assim vocês não se voltaram para mim, Porque se declara o corromperam, Senhor. né? E estava Destruí desviando algumas de outros. suas cidades, como destruí Sodoma e Gomorra. Ficaram como um tição tirado do fogo, e mesmo assim vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. Por isso, ainda o castigarei, ó Israel, e porque eu farei isto com você, prepare-se para encontrar-se com o seu Deus, ó Israel. Aquele que forma os montes, cria o vento e revela os seus pensamentos ao homem, aquele que transforma a alvorada em trevas e pisa as montanhas da terra, Senhor, Deus dos exércitos, é o seu nome. Amós 5. Ouça esta palavra, ó Criador dos nação de exércitos. Israel, este lamento acerca de vocês. Ele está falando dos Caída para israelitas que se nunca mais se corromperam, tá? levantar. Não está Está falando a dos Virgem corretos, Israel, dos justos. abandonada em sua própria terra, não há quem a levante. Assim diz o soberano, o Senhor. A cidade que mandar 1000 para o exército ficará com 100, e a que mandar 100 ficará com 10. Assim diz o Senhor à nação de Israel. Busquem-me e terão vida. Não busquem Betel, não vão a Gilgal, não façam peregrinação a Berseba, pois Gilgal certamente irá para o exílio e Betel será reduzida a nada. Busquem o Senhor e terão vida. Do contrário, ele irromperá como um fogo entre os descendentes de José e devastará a cidade de Betel, e não haverá ninguém ali para apagá-lo. Vocês estão transformando o direito em amargura e atirando a justiça ao chão, aquele que fez as Pleiades e o Órion, que faz da escuridão alvorada e do dia noite escura, que chama as águas do mar e as espalha sobre a face da terra, Senhor é o seu nome. Ele traz repentina destruição sobre a fortaleza, e a destruição vem sobre a cidade fortificada. Vocês odeiam aquele que defende a justiça no tribunal e detestam aquele que fala a verdade. Vocês oprimem o pobre e o forçam a dar-lhes o trigo. Por isso, embora vocês tenham construído mansões Lá de no pedra, Antigo e no Novo nelas hoje também é a não mesma morarão. coisa. Embora tenham plantado vinhas verdejantes, não beberão do seu vinho. Pois eu sei quantas são as suas transgressões e quão grandes são os seus pecados. Vocês oprimem o justo, recebem suborno e impedem que se faça justiça ao pobre nos tribunais. Por isso, o prudente se cala em tais situações, pois é tempo de desgraças. Busquem o bem, não o mal, para que tenham vida. Então o Senhor, o Deus dos exércitos, estará com vocês, conforme vocês afirmam. Odeiem o mal, amem o bem, estabeleçam a justiça nos tribunais. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, tenha misericórdia do remanescente de José. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o soberano. Haverá lamentação em todas as praças e gritos de angústia em todas as ruas. Os lavradores serão convocados para chorar e os pranteadores para se lamentar. Haverá lamentos em todas as vinhas, pois passarei no meio de vocês, diz o Senhor. Ai de vocês que anseiam pelo dia do Senhor. O que pensam vocês do dia do Senhor? Será dia de trevas, não de luz. Será como se um homem fugisse de um leão e encontrasse um urso. Como Ele está alguém que falando entrasse... assim, ó, o dia do Senhor é o dia que vai vir o Messias segunda vez, né, para julgar as nações. E esses que estão na corrupção falam, que veio o dia do Senhor. Para eles vai ser dia de trevas, se eles não se arrependerem. Para quem se arrepende, vai ser dia de libertação, dia de salvação, dia de benignidade, entendeu? Mas para quem não se arrepende, vai ser dia de trevas, é isso que ele está falando. Aí esses ficam ansiando que vem o dia do Senhor. Se eles não se arrepender, vai ser trevas. Então, casa e encostando a mão na parede fosse picado por uma serpente.
O dia do Senhor será de trevas e não de luz, uma escuridão total, sem um raio de claridade. Eu odeio e desprezo as suas festas religiosas. Olha aí, Não ó. suporto as suas assembleias solenes. Olha aí, ó. Sua Mesmo que reunião vocês solene. me tragam holocaustos e Ó. ofertas de cereal, Ó. isso não me agradará. Olha aí, Mesmo olha que aí, me diz o tragam as Criador. melhores ofertas de comunhão, não darei a menor atenção a elas. Olha aí. Afastem de mim o som das suas canções e Ó. a música das suas liras. Olha Em vez aí. disso, Ó. corra a Aonde você vê retidão essas como coisas? um rio, a justiça Por como que um que ele não ribeiro aceita? perene. Porque Foi a mim que estão vocês distorcendo a trouxeram palavra, estão sacrifícios e ofertas durante os 40 anos no deserto, fazendo ó mal ao nação povo, de Israel. justiça. Não, vocês carregaram o seu rei, Sicute, e Olha. Quium, imagens dos deuses astrais que vocês fizeram para si mesmos. Por isso, eu os mandarei para o exílio, para além de Damasco, diz o Senhor, Deus dos exércitos Olá. é o seu nome. Quando algum deles foram exilados na Babilônia ou em outras nações, né, que teve exílio, que eles foram aprisionados, isso foi consequência do erro dele, dos pecados, que o Criador mesmo permitiu o próprio povo ser exilado para eles se arrependerem do pecado, porque eles estavam pecando e não se arrependiam. Estavam fazendo injustiça com o justo, estavam com os pobres, com as coisas e ainda adorando outros deuses, outros ídolos. Então o Criador manda castigo. Aí fala que não, olha, tá aí. Vamos lá, vamos dar sequência. Amós 6. Ai de vocês que vivem tranquilos em Sião e que se sentem seguros no monte de Samaria. Vocês, homens notáveis da primeira entre as nações, aos quais o povo de Israel recorre. Vão a Calné e olhem para ela, depois prossigam até a grande Amate e em seguida desçam até Gate, na Filístia. São elas melhores do que os seus 2 reinos? O território delas é maior do que o de vocês? Vocês acham que estão afastando o dia mau, mas na verdade estão atraindo o reinado do terror. Vocês se deitam em camas de marfim e se espreguiçam em seus sofás. Comem os melhores cordeiros e os novilhos mais gordos. Dedilham suas liras como Davi e improvisam em instrumentos musicais. Vocês bebem vinho em grandes taças e se ungem com os mais finos óleos, mas não se entristecem com a ruína de José. Por isso vocês estarão entre os primeiros a ir para o exílio, cessarão os banquetes dos que vivem no ócio. O Senhor, o soberano, jurou por si mesmo. Assim declara o Senhor, o Deus dos exércitos. Eu detesto o orgulho de Jacó e odeio os seus palácios. Entregarei a cidade e tudo o que nela existe. Se 10 homens forem deixados numa casa, também eles morrerão. E se um parente que tiver que queimar os corpos vier para tirá-los da casa e perguntar a alguém que ainda estiver escondido ali, há mais alguém com você? E a resposta for não, ele dirá, calado, não devemos sequer mencionar o nome do Senhor. Olha aí, Pois ó, o Senhor não deu sequer a devemos mencionar o nome do Criador, ó, tá vendo? O próprio judeu não menciona, não tá falando do nome Deus, tá falando do nome Iarro. Não devemos mencioná-lo, ó lá, eles escondem, tá? Mas o Criador quer que seja mencionado o nome dele, seja conhecido, e que a gente proclame esse nome, entendeu? Que é o nome verdadeiro. Nas entrelinhas, ó, como não quer nada, a gente vê nas escrituras mesmo falando. Só que a pessoa pensa que é o nome Deus, né? Que é o nome, não, Deus é uma nomenclatura, um termo, não é o nome, entendeu? Que Deus você pode utilizar para qualquer Deus que você quiser, né? O Criador tem um nome mesmo, que é Iarro, mas os judeus não pronunciam esse nome. Eles dizem que é para não ser profanado. Mentira, é que eles não querem, eles são da outra linhagem, alguns judeus, não todos, tá? Tem os judeus messiânicos que também não pronunciam. Eles preferem usar os outros, porque o Criador tem 72 títulos, entre títulos e nome, que o próprio israelita deu, Hashem, aí veio, depois de 1500 que veio a letra J, aí deram o nome Jeová, Jafé, né, que não existia a letra J no tempo, no hebraico, nem em outras nações, né? Aí deram vários títulos para o Criador, menos a pronúncia do nome verdadeiro, que é Iarro. E tanto é que é o verdadeiro que no nome dos profetas
se você ler as escrituras nos originais, você vai ver que tá Esmiarro, o nome do profeta, Matitiarro no Novo Testamento, né? Iarudá, Iarushulaim, entendeu? Tá tudo lá. Então, você vê como que é as coisas. Vamos lá. E ele despedaçará a casa grande e fará em pedacinhos a casa pequena. Acaso correm os cavalos sobre os rochedos? Poderá alguém ará-los com bois? Mas vocês transformaram o direito em veneno e o fruto da justiça em amargura. Vocês que se regozijam pela conquista de Lodebar e dizem: acaso não conquistamos Carnaim com a nossa própria força? Palavra do Senhor, o Deus dos exércitos. Farei vir uma nação contra você, ó nação de Israel, e ela a oprimirá desde Lebo Amate até o vale da povo, hein? Arabá. Ele tá dando castigo. Amós 7. Foi isto o que o Senhor, o soberano, me mostrou. Ele estava preparando enxames de gafanhotos depois da colheita do rei, justo quando brotava a segunda safra. Depois que eles devoraram todas as plantas dos campos, eu clamei: Senhor soberano, perdoa. Como Jacó poderá sobreviver? Ele é tão pequeno. Então o Senhor arrependeu-se e declarou: isso não acontecerá. O soberano, o Senhor, mostrou-me também que, para o julgamento, estava Essa palavra chamando... arrependeu-se não é o nosso arrependimento, tá? Quando a gente se arrepende. Ele se arrepende conforme o arrependimento da pessoa. Entendeu? Se a pessoa não se arrepende, o juízo do Criador permanece. Entendeu? Porque ele viu que o Jacó demonstrou arrependimento lá, né? A descendência de Jacó, digo, né? A tribo dele lá, né? Entendeu? Fogo, o qual secou o grande abismo e devorou a terra. Então eu clamei: soberano Senhor, eu te imploro que pares. Como Jacó poderá sobreviver? Ele é tão pequeno. Então o Senhor arrependeu-se e declarou: isso também não acontecerá. Ele me mostrou ainda isto. O Senhor, com um prumo na mão, estava junto a um muro construído no rigor do prumo. E o Senhor me perguntou: o que você está vendo, Amós? Um prumo, respondi. Então disse o Senhor: veja, estou pondo um prumo no meio de Israel, o meu povo. Não vou poupá-lo mais. Os altares idólatras de Isaque serão destruídos, e os santuários de Israel ficarão em ruínas. Com a espada me levantarei contra a dinastia de Jeroboão. Então o sacerdote de Betel, Amazias, enviou esta mensagem a Jeroboão, rei de Israel. Você vê, Amós... quem teve a ideia de construir o templo de Jerusalém foi Davi, tá? O verdadeiro templo do Criador é o céu e depois passou o céu e somos nós, no Novo Testamento, que o Espírito Aruach HaKodesh habita em nós. Mas ele perguntou, o Criador: que templo erguerá para mim? Mas quem ergueu o templo foi Salomão. Mas o Criador permitiu, não foi uma ordenança do Criador construir templo de pedra nenhum. Foi uma ideia de Davi que Salomão concretizou, certo? E o Criador permitiu, não foi ideia do Criador. Aí quando ele construiu o templo, aí teve os rituais, tudo, para purificação do templo e tudo mais, né? Só que depois, quando veio o Messias, por que ele falou que não ia sobrar pedra sobre o templo? Tanto é que ele derrubou as mesas lá, que estavam fazendo comércio dentro do templo. Ele falou: não fazeis da casa do meu pai casa de comércio covil de ladrões. Entendeu? E chicoteou tudo e derrubou tudo. E o templo foi destruído exatamente por isso, porque o Criador já sabia que, embora a intenção de Davi e de Salomão construir o templo era para agradar o Criador, para pôr o nome dele lá dentro, mas ele já sabia que ia ser profanado, que os sacerdotes iam se corromper. Por isso que foi destruído o templo, não tem mais templo até hoje. Eles estão querendo construir aí o terceiro templo, né? Mas é coisa do anti-Messias, né? Que vai auxiliar os judeus que não creram no Messias, que já veio há mais de 2000 anos, né? Estou esperando um outro Messias aí, tá?
que vai ser o anti-messias, ou o anticristo, para quem prefere assim, né? Então, porque o Criador vê o futuro, então ele já sabia que o sacerdote ia blasfemar os templos, outras nações iam blasfemar o templo, ia fazer abominações, sacrilégio, ia fazer um monte de coisas, entendeu? Agora, o templo que somos nós hoje, se o Espírito habitar em nós, esse templo ninguém corrompe. E se alguém corromper, ou você mesmo, será destruído, tá? É descrito em 1 Coríntios, entendeu? Porque é o verdadeiro templo. Agora o templo de pedra, podem fazer o que quer com ele, porque o Criador não habita mais em templo feito por mãos humanas, tá? Em Atos, não sei se é de Atos 16 a 18, não me recordo. É 17 em diante, Atos 17 em diante, veja lá na sua Bíblia, nas suas escrituras. Vamos lá. Mando uma conspiração contra ti no centro de Israel. A nação não suportará as suas palavras. Amós está dizendo o seguinte: Jeroboão morrerá à espada e certamente Israel irá para o exílio, para longe da sua terra natal. Depois Amazias disse E nessa a Amós: época do Vá Jeroboão, embora, o povo vidente, estava vá pecando pra profetizar caramba. em Judá, vá ganhar lá o seu pão. Não profetize mais em Betel, porque este é o santuário do rei e o templo do reino. Amós respondeu a Amazias: Eu não sou profeta, nem pertenço a nenhum grupo de profetas, apenas cuido do gado e faço colheitas de figos silvestres. Mas o Senhor me tirou do serviço junto ao rebanho e me disse: Vá, profetize a Israel, o meu povo. Agora ouça, então, a palavra do Senhor. Você diz: Não profetize contra Israel e pare de pregar contra a descendência de Isaque. Mas o Senhor lhe diz: Sua mulher se tornará uma prostituta na cidade, Olha. e os seus filhos e as suas filhas morrerão à espada. Suas terras serão loteadas, e você mesmo morrerá numa terra pagã. E Israel certamente irá para o exílio, para longe da sua terra natal. E isso se aconteceu, conforme o Criador disse. Amós 8. E mandou Amós O profetizar, Senhor, né? o soberano, me mostrou um cesto de frutas maduras. O que você está vendo, Amós? Ele perguntou. Um cesto de frutas maduras, respondi. Então o Senhor me disse: Chegou o fim de Israel, o meu povo, não mais o pouparei. Naquele dia, declara o Senhor, o soberano, as canções no templo se tornarão lamentos. Muitos, muitos serão os corpos atirados por todos os lados. Silêncio. Ouçam, vocês que pisam os pobres e arruinam os necessitados da terra, dizendo: Quando acabará a lua nova, para que vendamos o cereal? E quando terminará o sábado, para que comercializemos o trigo, diminuindo a medida, aumentando o preço, enganando com balanças desonestas, Olha aí. comprando o pobre com prata e Alguma o necessitado semelhança por um par com os dias de sandálias, hoje? vendendo até palha com trigo? Há uma Isso mera me jurou contra o semelhança? orgulho de Jacó. Jamais esquecerei coisa alguma do que eles fizeram. Acaso não tremerá a terra por causa disso, e não chorarão todos os que nela vivem? Toda esta terra se levantará como o Nilo, será agitada e depois afundará como o ribeiro do Egito. Naquele dia, declara o Senhor, o soberano, farei o sol se pôr ao meio-dia e em plena luz do dia escurecerei a terra. Transformarei as suas festas em velório e todos os seus cânticos em lamentação. Olha aí. Farei que todos vocês vistam só? roupas de luto e rapem a cabeça. Farei daquele dia um dia de luto por um filho único e o fim dele como um dia de amargura. Estão chegando os dias, declara o Senhor, o soberano, em que enviarei fome a toda esta terra. Não fome de comida nem sede de água, mas fome e sede de ouvir as palavras do Senhor. Os homens vaguearão de um mar a outro, do norte ao oriente, buscando a palavra do Senhor, mas não a encontrarão. Naquele dia, as jovens belas e os rapazes fortes desmaiarão de sede. Aqueles que juram pela vergonha de Samaria e os que dizem, juro pelo nome do seu Deus, ó Dan, ou juro pelo nome do Deus de Berseba, cairão para nunca mais se levantar.
Olha, que pesado, hein? Amós 9. Veio o Senhor junto ao altar e ele disse: Bata no topo das colunas para que tremam os umbrais. Faça que elas caiam sobre todos os presentes, e os que sobrarem matarei à espada. Ninguém fugirá, ninguém escapará. Ainda que escavem até as profundezas, dali a minha mão irá tirá-los. Olha Se aí. subirem até os céus, de lá os farei descer. Olha, Mesmo que se escondam os no topo derrubarei, do certo, Carmelo, a lá os tradução. caçarei e os prenderei. Ainda que se escondam de mim no fundo do mar, ali ordenarei à serpente que os morda. Vixe, Mesmo olha que aí. sejam levados ao exílio por seus inimigos, ali ordenarei que a espada os mate. Vou vigiá-los para lhes fazer o mal e não o bem. Quanto ao Senhor, Mas por o que que ele Senhor tá, dos olha, exércitos, quem olha assim e fala, pô, então esse Deus é muito mal, cara. Não é, é porque o povo era mau e desobediente, praticava maldade. E ele dava chance de arrependimento, mas o povo não queria. Tanto é que ele fala, volte para mim, volte para os meus caminhos. O povo teimava, o povo teimava. Então tudo tem que ter uma consequência, porque senão eles vão continuar. E aqui faz uma alusão ao livro de Apocalipse, dos poderosos que estão fazendo tecnologia para controlar o povo, e eles estão fazendo bunker para se esconder, para fugir do dia do juízo, que eles sabem que virá. Entendeu? Aí, lá em Tessalonicenses fala, é, é, como dizer, paz e segurança, porque vai vir uma falsa paz aí que o outro Messias vai vir trazer, né? Virá repentina destruição, e de maneira nenhuma escaparão. Nem aqueles que se escondem em cavernas e que é os bunkers, né, que os poderosos estão fazendo. Então é a mesma coisa, é um paralelo. O que acontecia lá acontece aqui, né? E eu até, só que eles lá no tempo do começo e nós no fim, né? toca na terra e ela se derrete, e todos os que nela vivem pranteiam. Ele ergue toda a terra como o Nilo e depois a afunda como o ribeiro do Egito. Ele constrói suas câmaras altas e firma a abóbada sobre a terra. Ele reúne as águas do mar e as espalha sobre a superfície da terra. Senhor é o seu nome. O Vocês, Criador é o seu israelitas, nome. não são para mim Yahweh é o seu melhores do nome. que os Yahweh, etíopes, declara o Senhor. Eu tirei Israel do Egito, os Criador filisteus não de é nome, né? Cafitor e Criador os é um termo. arameus de Quir. Yahweh é o nome. Sem dúvida, os olhos do Senhor, o soberano, se voltam para este reino pecaminoso. Eu o varrerei da superfície da terra, mas não destruirei totalmente a descendência de Jacó, declara o Senhor. Pois darei a ordem e sacudirei a nação de Israel entre todas as nações, tal como o trigo é abanado numa peneira e nem um grão cai na terra. Todos os pecadores que há no meio do meu povo morrerão à espada, todos os que dizem, a desgraça não nos Todos que não se atingirá arrependam, nem nos os encontrará. pecadores, ele está falando. Naquele dia levantarei a tenda caída de Davi, consertarei o que estiver quebrado e restaurarei as suas ruínas. Eu a reerguerei para que seja como era no passado, para que o meu povo conquiste o remanescente de Edom e todas as nações que me pertencem, declara o Senhor, que realizará essas coisas. Dias virão, declara o Senhor, em que a ceifa continuará até o tempo de arar, e o pisar das uvas até o tempo de semear. Olha lá, isso aqui tem uma conexão com o livro de Apocalipse, que lá ele fala, os largar das uvas, o pisar, e os colher da ceifa, que é os anjos que vão colher, separar o joio do trigo e jogar o joio, que é a palha, para ser queimado no fogo e salvar para o seu celeiro, que é o reino celestial, para a vida eterna. Né? Tem por isso que eu falo que os livros se conectam. É um quebra-cabeça que a gente monta. Gotejará dos montes e fluirá de todas as colinas. Trarei de volta Israel, o meu povo exilado. Eles reconstruirão as cidades em ruínas. Olha lá, isso aí ele está falando uma alusão a 1948, que o povo voltou e foi decretado o Estado de Israel como Estado, né? Que o povo tinha se espalhado, né, as tribos, aí alguns dos povos voltou em 1948. Mas depois desse ano de 1948, aí já começar muitas profecias até os dias de hoje, até o tempo do fim, né? Tinha lá atrás também, mas aí ele se refere já no tempo do fim, né? As coisas que vão acontecer no tempo do fim.
né? Vamos lá. Plantarão vinhas e beberão do seu vinho, cultivarão pomares e comerão do seu fruto. Plantarei Israel Antes não em sua comeriam, própria agora terra, vão comer. para Ele está nunca falando da mais ser restauração. desarraigado da terra que lhe dei, diz o Senhor, o seu Deus. Quando se arrependerem, alguns, né? Outros não vão se arrepender. Acabou. Aí ele está falando do tempo do fim, né? Peraí, irmãos. Meus irmãos, muito obrigado. Colabore, compartilhe, deixa o like, badale o sininho de todas. Se inscreva quem não é inscrito. Bem-vindo a novos inscritos. E obrigado por acompanhar o canal, os vídeos. E que mais? Badale o sininho de todas para receber as notificações do próximo vídeo que eu postar, tá bom? Muito obrigado. Que o Criador esteja com todos vocês. Shalom da parte do Pai. Que vivam em paz, com amor ao próximo, amor ao Criador, amor à sua palavra. E que sejam abençoados todos vocês, tá bom? Até o próximo vídeo. Fui!